Fala pessoal, beleza? Lucas Gomes na área, lançando mais um corte para vocês. Então já peço desde já aí que deixa seu like, se inscreve no canal, dá essa força pra gente aí do Rock BH, beleza? Valeu! Eu quero entender sobre esses instrumentos. Hoje eu acredito que eu tinha feito um bate-papo antes sobre equipamentos de guitarra. Quem quiser, procura aí no canal, que tem vários cortes referentes a isso, que eu já conversei sobre amplificadores, guitarras. Tem lá. A gente fez um bate-papo sobre equipamentos de guitarra. Galera tava elogiando muito as marcas chinesas. Estavam vindo com bons equipamentos, guitarra e tudo mais. E eu quero entender como é que está a questão de equipamentos enfim, guitarras, equipamentos hoje, e como é que tá as marcas nacionais? Marca nacional legal, cara, Strindberg. Strindberg tá vindo com uma série, uns jazz bass legais pra caramba, o JBS 50. A Michael tem um baixo de 5 cordas, muito legal também, que é o BM 515. Tajima, para mim, é só o TBM 4 e o 435. Talvez o TJB4 também, que é um jazz bass e o modelo Music Man. Eu não falo muito da Strindberg para baixo de 5 cordas, da Tajima para baixo de 5 cordas, porque a minha concepção de construção para um baixo de 5 cordas ela é diferente do que a maioria dessas marcas fazem. Essas marcas fazem uma construção mais padrão. Desde a década de 80 se usa esse padrão de construção. Só que o mundo já girou, já evoluiu. Não se usa muito aqui essas construções mais. Por exemplo, você não se usa fazer um jazz bass. Sim. Escala 34 polegadas, cara. O som da corda C é morto. Isso é um defeito em 90% do jazz bass de 5 cordas, seja ele em Fender de 20 mil reais, quanto ele em um baixo de 1.500 reais. O som da corda C é morto. Até me desculpa quem tem, mas é a realidade. Entendi. É interessante você colocar a sua opinião como baixista, né? Porque aí eu tenho o Lucas também para dar a opinião dele sobre isso como guitarrista, né? Pode continuar falando. Jazz bass de 5 cordas, para mim, é só se a escala for 35 polegadas ou 34,5 com as cordas atravessadas pelo corpo, porém não atravessar a corda sol. Porque eu percebo que quando você atravessa a corda sol, o som dela morre mais rápido. Entendi. Então você atravessa todas as outras, mas não atravessa a corda sol. Em questão de equipamento, pedais nacionais tem muita coisa boa, cara, mas muita coisa boa mesmo. Você pega aí, a gente falar de handmade, você pega os pedais do Fábio, da DMT, da Artifacts, os pedais Belgênios, da FX, cara, é sensacional. Sensacional. É assustador. Você não vai pegar... Vão ser poucos pedais gringos que você vai pegar que tá do nível dos pedais desse cara. É raro. E sobre chinês, que muita gente não gosta, porque a maioria da galera que constrói pedal handmade não gosta dos pedais da China. Isso aí é um fato. Tem muito pedal da China ruim, mas o pedal da China, ele só é ruim quando ele é feito em CMD, na placa CMD. Essa placa CMD é o quê? Ela é uma forma de compactação de componente. Isso torna o custo de produção mais baixo, porém, torna o pedal inconsertável se ele vier dar algum problema. Entendi. Por isso que muitos pedais chineses dão um problema. É descartável. E isso, são descartáveis. Mas, por exemplo, tem a Demon FX, aí já é diferente. A Demon FX é uma linha de pedal chinês, porém ela fabrica os pedais de forma que os componentes são soldados. Se der problema, é só você trocar. Legal. É galera só você ir lá e trocar. Usa um pré da Tony. Gastei 400 conto e sou feliz com ele. Legal. Bom compartilhar essas experiências aí. Lucas, no seu caso aí, o que você tem para dizer sobre questões de marcas que não são tão famosas, vindo do Brasil, China? O que você tem para dizer? Cara,
o que eu posso dizer, vamos falar de guitarra então, já que você mencionou, né? Vai lá. A China, hoje em dia, ela tem a tecnologia para copiar qualquer coisa. A China se desenvolveu esse tempo todo aí para ser a melhor copiadora do mundo, a ponto que as grandes marcas que até então fabricavam nos seus países, né, a gente até então tinha Made in China como lixo, e Made in Japan, Made in USA como os melhores. Só que as próprias marcas viram que a China chegou num ponto que ela consegue sim fazer coisas de qualidade e que, né, infelizmente, por motivos que a gente sabe, né, que não são tão legais, a mão de obra lá é muito mais barata. Então, várias marcas estão deixando de fazer as suas produções em solo nacional para fazer na China pelo barateio de custo, mas não perde qualidade, muito pelo contrário. Só que tem as fábricas da China e tem as outras fábricas da China também. Sim. Inclusive, eu ouvi uma entrevista sobre os caras da Tajima, até da própria Sage falando sobre isso. Você vai até a China para procurar uma empresa para fabricar uma cópia de um instrumento para você, por exemplo. Você vai ter as fábricas que vão fazer um produto ruim e barato, e vai ter a fábrica que vai fazer um produto bom e caro. Qual que você quer levar para o seu cliente? Qual que é o seu foco no mercado? Então, normalmente, as marcas, às vezes, eles têm 2 produtos, que é a linha bem de entrada, que foi feita numa fábrica que faz um produto um pouco mais baratinho, com menos qualidade, e vai ter um produto top, que vai vender, às vezes, como um custom, ou como um instrumento top de linha, que também foi feito na China do mesmo jeito. A própria Sage tem isso. A própria Sage tem isso. Então, assim, na verdade, hoje em dia, a gente já tem que perder um pouco desse preconceito de achar que tudo que vem da China é ruim. Porque a China chegou no nível que eles são os melhores copiadores que existe. Você pode criar um instrumento novo, faz uma guitarra sua, handmade lá, foda. Se você mandar para uma fábrica foda da China e pedir para fazer igual, eles vão fazer igual e muito boa, né? E aí o que acontece? Só que tem muita coisa que está no nosso mercado que é pensado no nosso consumidor. Então os caras vão fazer um instrumento mais barato para ele ser um instrumento de entrada. Só que eu acredito que hoje em dia, pelo que a gente vê em lojas de instrumento, pelos instrumentos que chegam para a gente, que não existe mais aquele instrumento muito lixo, não. Tem um instrumento ruimzinho, que dá problema sim, que você tem que acabar de assentar um traste que não foi bem assentado, o Felipe sabe muito bem disso, o instrumento vem da China com os trastes meio torto, às vezes a escala não está no raio 100%, está meio composta ali, começa num raio e termina em outro. Isso acontece porque um instrumento foi feito junto com outros milhões naquele mesmo dia, né? Mas a qualidade em si, comparado com coisas que a gente tinha antigamente, não é tão ruim, é um processo industrial já, igual ele falou, já é computadorizado, já é robotizado, já é um pouco mais dentro aí de uma forminha, né? Então ele citou a Strindberg para falar aqui dessa marca. Eu tenho alunos aqui que têm instrumentos novos da Strindberg que são excelentes, cara, que afina bacaninha demais, pega uma regulagem top, as oitavas são massa. Aí o que a gente fala com uma pessoa que tem um instrumento desse? Pô, essa guitarra compensa você colocar um captador melhor, colocar umas ferragens melhores. Aí já pegando esse gancho de captadores, aí eu já posso falar que com certeza tem muita marca nacional foda, que faz captador muito bom. Uma qualidade que às vezes o captador gringo não tem, e um custo-benefício muito bons, né? Não vou falar de marca aqui, assim, né, para não ter necessidade, mas tem muita marca nacional que está fazendo captadores excelentes. Eu não acredito muito nesse lance de, se você pegar qualquer guitarra e pôr o captador do fulano, vai dar pau e fenda. Não é bem assim, né? Mas tem muito instrumento que com esses captadores se tornam instrumentos muito melhores. Porque com certeza, respondendo à pergunta do menino aí também, o que influencia mais em se a madeira é o captador, né? Eu acho que se a gente fosse traçar aqui um gráfico de o que influencia mais e o que influencia menos, o captador com certeza seria uma das primeiras opções. Porque o captador que capta o som do instrumento. É 60% no mínimo, se não for mais. Porque, na verdade, se você pegar a Gibson, que você falou, e você vender um carro para comprar ela, e colocar um captador mais horrível do mundo, ela vai ter o som mais horrível do mundo. E se você pegar uma guitarrinha mais simples e pôr um captador foda, ela vai ter um som foda. E para não entrar muito em polêmica, tem um cara aí que fez, inclusive, não sei se foi um aluno ou um cliente que ficou de me mandar esse vídeo, eu ainda não vi. Um cara que fez uns experimentos cabulosos, assim, tipo, pegando, sei lá, mesa, fazendo um buraco e pondo no captador e testando, e depois pegando a Gibson de 20 mil e vendo que o som é igual. Ou o cara pegar uma guitarra e cortando pedaços da guitarra e ligando para ver se o som realmente muda, se você mudar o formato do corpo. Diz que é um experimento muito foda que esse cara fez para realmente desmistificar muito desses mitos que se tem. Tem cara que discute que um pontinho, um furinho a mais no corpo da guitarra vai mudar o timbre, ou os desenhos dos veios da madeira vai mudar. Se a guitarra tem corpo colado, é peça inteiriça, isso muda totalmente o timbre. Com certeza, tudo isso influencia na soma
né, no final, mas tem coisas que vão influenciar muito mais, vão ser muito mais perceptivas, né, vamos dizer assim, até para um ouvido leigo, Sim. E tem coisas, cara, que são muito sutis. Você perceber a diferença de um som, igual ele falou, de um traste de alnico e tal, a gente talvez perceba mais fácil. Mas se você falar isso com um cliente ali que talvez não entenda tanto, ele vai custar perceber. Agora, Sim. um captador bom de um captador ruim, ele já consegue perceber. O som Às de um vezes, humbucker com o som de um single, ele já consegue perceber. O sutil, às vezes, tenha mais, vamos dizer assim, mais para uma gravação em estúdio do que para um show. Às vezes pode ser mais ou menos esse tipo de coisa, né? Que Talvez sim. Uhum. A necessidade mesmo do músico, né? Bom, enfim. Eu falo assim, essas diferenças que a galera às vezes coloca, por exemplo, vamos imaginar duas guitarras exatamente iguais, só que uma tem escala clara. A escala clara seria, aqui, ó. A guitarra tá do lado aqui, ó. Escala clara é o braço que é claro aqui, né? Sim. E a escala escura seria uma escala escura mesmo, igual essa daqui, por exemplo. Vamos dizer que essa guitarra aqui tem duas guitarras exatamente iguais, feitas com as mesmas madeiras, do mesmo jeito, uma tem escala clara, outra tem escura. Aí tem gente que fala, a guitarra que tem a escala clara vai ter um som mais brilhante e tudo mais. Pode ser que tenha, mas essa mudança vai ser muito sutil, né? Porque, na verdade, o que vai mais contar, igual o Felipe falou, 60% ali vai ser o captador. Depois vamos ver numa escala que seria, talvez, não sei se você vai concordar comigo, o traste, a ferragem, a parte elétrica do instrumento, se tem uma fiação boa. Às vezes a galera preocupa muito, eu quero a blindagem com folha de cobre. Aí você vai ver, tem uns potenciômetros fodidos, fiozinho lero-lero da China, que é de alumínio, não conduz nada. A pessoa está preocupando com a blindagem, não preocupa com a própria parte elétrica do instrumento, entendeu? Então tem coisas que se você se não for pensando numa escala, às vezes a pessoa pira por conta de uma cor de escala que, na verdade, igual você falou, seja em estúdio ou num show, a diferença é muito sutil. É quase imperceptível, né? Entendi. Mas, ô Lucas, porque assim, a gente é ignorante mesmo. A gente não trabalha nisso, a gente acaba não entendendo um pouco da questão do material, enfim, a gente não se aprofunda nisso. Mas isso é comum no senso das pessoas, dos músicos, acharem que a madeira tem influência, uma madeira clara é influência. Isso é algo comum? Tem gente que chega aí para você e fala, eu quero a madeira clara porque eu acho que é brilhante mesmo o som, e eu quero a madeira clara. Isso aí acaba acontecendo de forma recorrente? Demais dentro dos músicos, né? Porque o que acontece? Aí dentro do meio ali, escuta-se falar uma coisa, fulano fala uma coisa, essas informações elas vão se perpetuando, né? E acaba assim, que o que a gente tem de prova mesmo concreta, muitas vezes é pouca coisa. É o que você vivenciou. Igual eu falei do estudo desse cara que está tentando mostrar fazendo esses experimentos, né? Mas vou te dar um outro exemplo aqui sobre isso que você me perguntou. Eu vi uma vez uma postagem na internet que eu achei sensacional, assim, o cara falando, o comentário era assim, o Brian May, guitarrista do Queen, fez história na música mundial, tocando uma guitarra que ele fez com o pai dele na casa dele, usando madeira de lareira e peça de moto, e a galera discutindo nos fóruns sobre veio de madeira e pipipi, papapá. Então, assim, isso já resume outra para falar ainda. Que você falou. Tem outra para falar. O Jimi Hendrix fez sucesso tocando com uma guitarra de $300. Você tá com uma de 25 mil e nem o seu vizinho te conhece. Outra coisa, a gente falou do Slash da Gibson. Reza a lenda que a Gibson que o Slash tinha no começo da carreira era uma cópia, não era nem a Gibson. Então o cara ajudou a marca a vender e nem guitarra original era. E o solo gravado, aí tem um pouco de controvérsia, tem gente que fala que é mentira. Mas que o solo da Sweet Child O' Mine, lá, que é a música mais famosa, nem foi ele que gravou, porque ele não estava conseguindo acertar o tempo, que ele começava sozinho, e ele tinha que acertar o tempo certinho, que era aquela crescente da bateria, e ele não estava conseguindo, aí o produtor pegou e tocou. Então, olha só, o cara que fez a Gibson vender o máximo de guitarra, usava a guitarra cópia, e o solo que fez ele vender nem foi ele que gravou. E aí? Isso é verdade. Como nós ficamos, né, bicho? Então, assim, tem muito mito, cara, muita coisa que envolve. E o problema é que a galera, às vezes, toma aquilo como uma verdade absoluta e inabalável, sendo que, às vezes, o que prova mesmo é você sentar ali com o instrumento, tocar e fazer os seus testes, né? E a galera acaba esquecendo de focar no principal. Agora ele falou, o cara tem uma guitarra de 20 mil, mas ninguém conhece, o cara não toca. Ele tá preocupado com um tanto de detalhes, sendo que o mais interessante, o mais gostoso é tocar, o cara não tá fazendo, porque tá se preocupando com outras coisas. Não adianta você ter um Fodera
de 30 mil reais se você não sabe tocar, velho. Ele vai ser um fodero na mão de um cara que não sabe tocar. Aí sabe o que vão começar a falar? Fodero é ruim. Você vai queimar a marca.